às 9h30, na Expo Minas, ali no centro, bem perto do centro de Belo Horizonte. Muito obrigado a todos. Obrigado, deputado. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, nós recebemos nesta casa o projeto do Executivo dispondo sobre a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Óbvio que os dois temas são complexos por natureza. A reforma da Previdência, que incidirá diretamente sobre os direitos individuais do cidadão e da cidadã brasileira, provocará uma alteração substantiva na concessão de benefícios no acesso à Previdência. E penso que este tema exigirá de todos nós, e aqui os senhores e senhoras deputadas já deram demonstração, muita temperança política, muito equilíbrio para abordar algo que dispõe e que protege socialmente o trabalho e que está na ordem da proteção social da vida de homens e mulheres que pelo trabalho buscam as suas respectivas aposentadorias. Eu tenho em conta que este tema merece de todos nós uma reflexão e uma reconceitualização da condição da Previdência no nosso país. O entendimento que eu trago a esta casa, e que, por certo, haverei de apresentar no âmbito da comissão especial, é que nós promovamos, à luz do que reclama a própria Constituição, o conceito de seguridade para separar o conceito de seguridade, que tem um tripé assentado na Previdência, na assistência social e na saúde, a fim de, ao conceitualizar esta condição, aprofundar o debate de modo qualitativo. E, a partir dele, iniciar também, com esta conceitualização, uma discussão sobre a forma de financiamento. Penso que, estrategicamente, e penso que aqueles que querem efetivamente discutir com seriedade e propor uma reforma da Previdência, de modo a constituir uma solvência desta Previdência que tratará da vida de todos nós, é discutir a base do financiamento, sem o que ficaremos um debate estrábico, de um lado e de outro, cada um com a sua assertiva, indicando haver superávit de um lado e o outro dizendo que há um déficit previdenciário, sem que cheguemos a uma conclusão sobre estas condições do financiamento. Portanto, nós vamos, obviamente, abordar estes temas. E é claro que a sociedade espera desta casa condições, equilíbrios necessários para, efetivamente, todos nós repousarmos a nossa atenção sobre este tema que é dos mais importantes e complexos para a sociedade brasileira. Tanto eu irei, em momento apropriado, meu caro Ságuas, companheiros, aqui trazer, e já trago previamente, uma preocupação da abordagem, do conceito que nós vamos empregar, Érica, sem o quê? Sem a reconceitualização desta condição da Previdência, até para definir quais são as responsabilidades afeitas ao próprio governo e aquelas que são responsabilidades da própria sociedade, que nós consigamos chegar ao entendimento, conceitualizando melhor, né, este processo. E aí, saber o que é contributivo, o que é a responsabilidade de governo e o que é a responsabilidade da sociedade. Um outro tema que me preocupa, senhor presidente, eu trago nesta tarde para encerrar. Eu tive a oportunidade, o ano passado, de abordando o ex-secretário de Portos do então governo da presidenta Dilma, de propor a ele uma avaliação no âmbito do seu ministério, negociando com a Codeba no estado da Bahia, uma avaliação sobre o Porto Sul, o Porto Público da cidade de Ilhéus. Os portos brasileiros, evidentemente, que precisam ser analisados como um espaço de relações comerciais, mas também econômica. E no estado da Bahia, nós temos o Porto de Ilhéus, que é o único porto público, e que nós reclamamos do então ministro que ele pudesse adotar uma medida urgente a fim de evitar que as cargas que ali são realizadas fossem obstaculizadas em função do problema de dragagem que nós estamos enfrentando. Amanhã teremos uma audiência pública convocada pelos sindicatos da área portuária, que cumprem o seu papel na condição de preservar emprego, mas dão uma demonstração de preocupação com a economia, dão uma demonstração de preocupação com o importante equipamento público que serve ao Brasil, que serve à Bahia, e chamam uma audiência pública naquela cidade a fim de
sensibilizar, né, a Codeba no estado da Bahia, o governo federal, de sensibilizar os agentes econômicos e sociais para o grave problema. Se nós não concluir, presidente. Se nós não tomarmos a iniciativa imediata de realizar a dragagem, as cargas que hoje são escoadas pelo porto público da nossa cidade, por certo, serão interrompidas com grave prejuízo à economia regional, à economia local da cidade e aos trabalhadores que vivem da atividade portuária. Portanto, eu trago esta preocupação, reclamo ao governo federal e à Codeba que imediatamente tenham esta sensibilidade a fim de que nós possamos realizar a dragagem e fazer com que o porto, que é o único da cidade e da região, continue a atuar em benefício do Estado, do país e da nossa economia. Passo a palavra à deputada Érica Cocai. Antes, porém, o deputado Marcos do Paraná. Tebaldi, Santa Catarina. Santa Catarina.